Boa noite. Hoje nós iremos falar sobre a osteoartrite difusa do tornozelo. A artrite do tornozelo é comum e afeta 1% da população mundial. Na maioria dos casos, diferente do quadril e do joelho, a causa é pós-traumática, acometendo pacientes de 12 a 15 anos mais novos que aqueles com gonartrose e coxartrose. Por isso, o tratamento tem que focar em longa durabilidade e pode ser preservador ou não da articulação. O trauma é a causa em 70% dos casos. A artrite inflamatória é a causa em 12%. A artrite primária ocorre apenas em 18% dos casos. A cartilagem do tornozelo é altamente resistente à degeneração. O tornozelo é muito congruente e a estabilidade depende dos ossos e tecidos moles, como ligamentos e tendões. O talo se articula em três superfícies com a tíbia: o domo talar com o pilão e as superfícies mediais e laterais com as goteiras. 60% da sua superfície do talos é coberta por cartilagem e não recebe nenhuma inserção tendínea. O talos fica em leve valgo em relação à tíbia, sendo menos valgo nas mulheres. A superfície tibial subcondral é mais forte na sua área póstero-medial. A metáfise da tíbia é 70% a 90% mais fraca que a sua área subcondral. Quando o tornozelo realiza dorsiflexão, a fíbula se afasta um pouco da tíbia pela sindesmose, encurta e roda interna. Quando o tornozelo faz flexão plantar, a fíbula se move para distal e roda externo. Os ligamentos laterais são o calcâneo fibular, o talo fibular anterior e o talo fibular posterior. Quando o tornozelo faz flexão plantar, o talo fibular anterior fica em tensão. Quando o tornozelo faz dorsiflexão, o talo fibular posterior fica em tensão. Os ligamentos mediais superficiais formam um deltoide e partem do maléolo medial para o navicular calcâneo e o ligamento mola. Os ligamentos mediais profundos partem do maléolo medial para o talos. Esses ligamentos limitam a rotação externa, translação lateral e forças em valgo. O tornozelo apresenta mobilidade nos planos coronal, sagital e transversal. As articulações tibio-társica, tibio-fibular, subtalar e chopar se movimentam em cadeia para produzir os movimentos do pé e tornozelo. Quando o tornozelo dorsiflete, ocorre rotação interna da perna, eversão, valgização do retropé e pronação do mediopé e antepé. Quando o tornozelo flete plantar, ocorre rotação externa da perna, inversão ou varização do retropé, supinação do mediopé e antepé. O tornozelo realiza flexão plantar de 23 a 56 graus e dorsiflexão de 13 a 33 graus. Para andar em superfície plana, é necessário 10 graus de flexão plantar e dorsiflexão. Para subir escadas, são necessários 37 graus e para descer, 56 graus. Para as atividades de vida diária, 15 graus são suficientes. O tornozelo possui 7 centímetros quadrados. Para andar em superfície plana, o tornozelo suporta 5,2 vezes o peso corporal. O diagnóstico desses pacientes inicia com anamnese, focando em história de trauma, doença na infância e doenças crônicas como gota, artrite reumatoide, hemofilia, entre outros. No exame físico, avalia-se o paciente em ortostatismo e durante a marcha. O alinhamento do retropé é avaliado em ortostatismo e na ponta dos pés. As amplitudes de movimento das articulações são avaliadas e deve ser feito o exame neurovascular. Deve-se solicitar radiografia dos pés e tornozelos em AP perfil com cargas, panorâmicas de membros inferiores, axial de Saltzman, e as tomografias também podem trazer informações adicionais. O tratamento conservador na artrite do tornozelo é apenas sintomático para a redução da dor e inflamação. É principalmente recomendado para pacientes jovens e aqueles sem condições cirúrgicas ou que não desejam operar. O uso de analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides são uma opção. A viscosuplementação e injeção de plasma risco em plaquetas é ainda controversa no tornozelo. Injeção de corticoides é uma opção, porém apresenta riscos elevados se for realizado repetidamente. A fisioterapia é essencial e mostrou que reduz a progressão da degeneração. A fisioterapia deve focar em alongamento, reforço muscular e manter a mobilidade das articulações afetadas. Os calçados também devem ser adaptados e órteses podem trazer alívio intermitente das queixas. O tratamento cirúrgico é dividido entre aqueles que preservam a articulação e os que não preservam. A artroplastia de distração é uma técnica utilizada para retirar a carga do tornozelo com um fixador externo. É realizado junto com outros procedimentos, como correção de deformidades, remoção de osteófitos e corpos livres, microperfurações, entre outros. A cartilagem, assim, tem potencial de reparação. É pouco utilizada essa técnica e deve ser usada em pacientes com articulação congruente e mais de 20 graus de ADN. A distração é mantida por 8 a 12 semanas. Alguns autores tentaram injetar aspirado de medula óssea, porém não há resultados melhores na literatura até o momento. A taxa de falha é alta, porém a maioria dos estudos selecionaram pacientes que já tinham indicação para artroplastia ou artrodese.
A artrodese, diferente do quadril e do joelho, é o tratamento mais utilizado e com melhores desfechos. Mesmo com o avanço da artroplastia de tornozelo, a artrodese segue como tratamento de escolha. Pode ser realizado por via anterior, lateral, posterior ou artroscópica. Uma incisão de 10 a 12 centímetros anterior longitudinal, estendendo até a articulação tibiotársica, é realizada. O retináculo extensor é aberto entre o tibial anterior e o extensor longo do hálux e o osso é exposto subperiostealmente. Após a capsulotomia e ressecção parcial, o colo do talos é exposto com a ajuda de um Hintermann. Os osteófitos são removidos e as cartilagens preparadas. Se houver falha óssea, usa-se enxerto autólogo ou ala enxerto. Fixação é realizada com parafusos e ou placas. Tem diversas maneiras de posicionar o material de síntese. Pode-se utilizar 2 ou 3 parafusos canulados de 7 milímetros de rosca parcial, paralelos do malelo medial para o talos ou cruzado dos malelos para o talos. Nesse último caso, apenas um é de rosca parcial para fazer a compressão e o outro de rosca total para posicionamento. As placas usadas devem trazer compressão entre o domo talar e a goteira medial da tíbia. Tem que cuidar para não causar subluxação anterior do talos. A fusão geralmente é em neutro para flexão e extensão, neutro ou ligeiramente valgo e neutro ou ligeiramente rotado externo. A artrodese por via lateral é realizada com paciente de decúbito dorsal ou lateral, é realizada uma incisão lateral centrada na fíbula, é realizada dissecção por planos e depois uma osteotomia a 10 centímetros proximal da ponta da fíbula. A sindesmose anterior e o ligamento talofibular anterior são liberados para rebater a fíbula para posterior. A cápsula é aberta e as superfícies articulares preparadas com a retirada de cartilagem e microperfurações. A tíbia e o talo são fixados com placas e parafusos e depois a fíbula é colocada no lugar de novo e fixada com a tíbia, como uma placa biológica. A artrodese posterior pode ser acessada por acesso posteromedial ou posterolateral. O acesso posterolateral é feito na porção posterior da fíbula, ocorre entre os fibulares e o flexor longo do hálux. Os fibulares são afastados para o anterior e se alcança assim a articulação tibiotársica. O acesso posteromedial é feito 1 centímetro medial ao tendão de Aquiles. O Aquiles é afastado para a lateral e o septo entre os compartimentos é aberto. Logo abaixo está a parte muscular do flexor longo do hálux. Ele, então, é identificado ali, o feixe neurovascular, o flexor longo do hálux, então, é separado subperiostealmente da tíbia, assim exposto à tíbia distal. As superfícies articulares são preparadas e a artrodese ocorre da tíbia posterior até o colo do talos por 2 parafusos canulados 7 milímetros. Pode ser utilizado placas também. Os portais do tornozelo podem ser realizados por anterior, com paciente em decúbito dorsal, né, ou por posterior, com paciente em decúbito ventral. Aí a superfície articular da tíbia e do talos são preparadas aí para remoção da cartilagem e microperfurações. Depois o talos é reduzido e são passados percutaneamente 2 parafusos cruzados da tíbia para o talos de proximal para distal. Isso falando da artrodese via artroscópica, né? Após a cicatrização das feridas e redução do edema, o paciente troca a tala por RoboFoot, se o paciente não recebeu enxerto. Pode começar a pisar conforme tolerância com 4 semanas. Se o paciente recebeu enxerto, aí começa a pisar com carga parcial a partir de 8. As artrodeses, no geral, apresentam 90% de consolidação. A pseudoartrose aumenta em pacientes com artrodese subtalar prévia e deformidade em varo. O maior risco de complicação é a artrite das articulações adjacentes. A artroplastia total do tornozelo começou em 1970. Os primeiros modelos tiveram resultados catastróficos, foram melhorando ali ao longo dos anos. A indicação é uma articulação estável, alinhada e com estoque ósseo. Se não há indicação de artroplastia, está indicada a artrodese. As contraindicações para a prótese são más condições de partes moles, neuropatia de Charcot, mau alinhamento de vários segmentos, instabilidade do tornozelo, osteonecrose do talos e infecção ativa. A prótese é realizada por acesso anterior. Após preparação das superfícies articulares, é realizada a ressecção óssea do talos e da tíbia de forma perpendicular ao eixo vertical do corpo, através de modelos. Para articulações que perderam altura e apresentam instabilidade, é necessário realizar o balanço ligamentar. Em raros casos, são realizadas osteotomias para ajudar na correção de pacientes que apresentam deformidades muito graves. Se não for possível corrigir toda a deformidade, deve-se realizar a artrodese da articulação tibiotalar. Depois dos cortes, os moldes são testados, se necessário, é realizado o alongamento do Aquiles. Os pacientes ficam 6 semanas sem cargas, depois iniciam com carga parcial. Os desfechos nos estudos disponíveis são divergentes. A maioria dos cirurgiões operam menos de 20 artroplastias de tornozelo por ano. No geral, há 90% de sobrevida em 10 anos. Tabagismo trouxe pior desfecho. O risco de infecção é de cerca de 5%, que é bem maior que na artrodese.
A desartrodese apresenta muitas complicações e deve ser a última opção de tratamento. Os scores clínicos, satisfação dos pacientes e necessidade de revisão entre artrodese e artroplastia são parecidos. Os scores funcionais na artroplastia são maiores, porém as complicações também são. Então, esse era o capítulo 32 do Foot and Ankle Disorders. Eu utilizei também imagens desse artigo para essa apresentação. Muito obrigada.